Bom, e além de estudar bastante, é importante ficar atento a outros detalhes que podem fazer a diferença entre ser aprovado ou não. Para dar dicas de como se preparar bem para um concurso público, está aqui no estúdio do Bom Dia Minas o advogado especialista em concursos, José Vânio Sena. Bom dia, doutor. A aprovação chega realmente para quem se dedica integralmente ao concurso público? Bom dia, Laí. Com certeza. Antes de tudo, o candidato ele deve se avaliar, montar sua estratégia para fazer o concurso, avaliar seus pontos fortes, avaliar suas chances que ele tem diante daquele concurso e, a partir daí, começar os seus estudos. Estudos em casa, pode estudar no curso preparatório, presencial, né, onde ele vai à sala de aula, os professores estão ali, como também pode usar de um curso telepresencial. É muito comum hoje no Brasil concursos telepresenciais de grande qualidade. Em seguida, ele deve ler com atenção o edital do concurso, analisando os seus requisitos antes mesmo da inscrição. É muito comum o candidato se deparar com a exigência que ele às vezes não percebeu antes de fazer a inscrição. E isso, claro, está no edital, né? Isso está no edital. Ou deveria estar? É uma leitura que é dita chata pelos candidatos, porque ele é muito extenso, mas ele deve ler todo o edital, do início ao fim, e ver se ele encaixa dentro dos requisitos editalícios. E, obviamente, avaliar se aqueles requisitos estão de acordo com a Constituição e com as leis. Acontece muito, pela sua experiência, o candidato escolher um concurso que não é da área dele? Quer dizer, o candidato faz qualquer tipo de concurso público, não tem um foco, isso também é importante? Muito importante. O candidato ele deve focar numa área de conhecimento. Tem muitos concursos, tem várias matérias afins, então ele pode estar estudando para um concurso e ao mesmo tempo ele está se preparando para uma meia dúzia deles. Por quê? As matérias são comuns, as disciplinas exigidas nos concursos são comuns. É muito importante focar, porque o concurseiro hoje, ele estuda às vezes 1 ano, 2 anos para um concurso, ele é bem determinado, a concorrência é alta e ele não pode perder o foco. Durante o concurso, o candidato também deve recorrer administrativamente, porque é um meio barato e rápido. Se ele notou que uma questão está em desacordo com a bibliografia que ele estudou, ele deve recorrer, fazer o seu recurso com a ajuda de professores. Isso é simples? Qual é o caminho para quem quer recorrer de alguma questão, por exemplo? O caminho para recorrer de uma questão que o candidato entende que está com ambiguidade, por exemplo, é ele fazer um recurso simples, ele mesmo pode redigir ou pode pedir ajuda de um professor daquela matéria, daquela disciplina, para que ele possa argumentar que a assertiva correta é a letra C e não letra B do gabarito final divulgado pelo organizador do concurso. Nem nesse caso pode haver uma alteração, uma mudança no resultado do concurso público? Muitas vezes o organizador muda em função dos recursos interpostos pelos candidatos, ou seja, o organizador do concurso reconhece que aquela assertiva não é letra B do gabarito final, e sim letra C, apontada por vários candidatos que entraram com recurso administrativo naquela questão. E isso ocorre com certa frequência? Isso ocorre com certa frequência porque as questões de concurso, às vezes, elas são, na maioria das vezes, elaboradas recentemente e, às vezes, tem doutrina que não está pacífica em relação àquele assunto, às vezes tem uma lei que tem várias interpretações, então isso é muito comum ocorrer em questões de concurso público. É possível fazer, doutor, uma avaliação da chance do candidato para aquele curso específico, para aquele concurso? O próprio candidato deve fazer a sua avaliação estratégica, ou seja, avaliar seus pontos fortes, em que ele é bom, né? E a partir daí estudar nas matérias que ele está deixando a desejar, até ele estar totalmente preparado para uma competição acirrada, como são a maioria dos concursos públicos. Hoje muita gente faz vários concursos. É importante, na opinião do senhor, guardar a documentação relativa àquele concurso, comprovante, por exemplo? É muito importante o candidato guardar desde o comprovante de inscrição, o edital, todos os documentos que ele receber do organizador, porque isso anotar
fatos estranhos. Outro dia, no concurso no Distrito Federal, um portador de deficiência que deveria receber a prova em braille, não recebeu. Alguém teve que ficar ditando para ele as questões e ele respondeu, ou seja, ele sofreu um constrangimento, né? Sob pena até de pedir uma indenização contra a empresa organizadora por falta de acolhê-lo nas condições devidas que ele se inscreveu e escolheu. Porque há esses pré-requisitos para atender portadores de necessidades especiais, por exemplo. Exatamente. E isso tem que ser levado em consideração também. Tem que ser levado em consideração, então o candidato deve anotar telefone de candidatos que possam testemunhar fatos. Isso mais tarde pode vir a ser uma argumentação em seu recurso na via administrativa ou mesmo, se esgotar a via administrativa, ele necessitar da via judicial. Fora isso tudo, estudar bastante. Nós conversamos com um advogado especialista em concursos públicos, Dr. José Vânio Sena. Muito obrigado pela sua presença. Um ótimo dia.